Olá, sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 120, Zelo Próprio. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas e, quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Capítulo 120, Zelo Próprio. Pois bem, queridos amigos, irmãos, companheiros e companheiras de estudos que nos seguem aqui nesta obra e nesta série de estudos do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje chegamos ao capítulo 120, um capítulo muito esclarecedor e um capítulo que eu diria que se torna um exercício para nós, né? Bem, a gente viu que nós precisamos cuidar muito bem do nosso corpo físico, que o capítulo nos mostra que é, na verdade, o nosso templo sagrado, ou seja, nós sabemos que ele é a morada do nosso espírito, e para que o nosso espírito se mantenha, ele precisa desse corpo físico. E o corpo físico, então, necessita de cuidados, né? Necessita dos cuidados de higiene, dos cuidados de limpeza, para que ele não se envenene, para que ele não se prejudique e, então, assim, prejudique também o nosso espírito. E com isso, né, trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso dia a dia, você vê que lá no final do capítulo a gente também tem eu diria que um lembrete, onde diz assim, eu vou repetir para você: lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Ou seja, é muito importante que nós cuidemos sim do nosso corpo. Isso realmente é importante, até porque nós conhecemos exemplos de outras obras, como a obra Nosso Lar, também do Chico Xavier, onde nós temos lá o caso de André Luiz, né, que é considerado no seu desencarne como um suicida. E ele não entende, enfim, eu não vou dar spoiler nem do filme nem do livro aqui,
mas ele, na verdade, não é um suicida da forma como ele conhece, né, suicidas, ou como ele entendia, mas sim, ele foi um suicida inconsciente, como nós sabemos, pelo fato da forma como ele cuidava do seu corpo, do seu templo para o seu espírito. E por esse motivo, então, ele foi considerado um suicida. Então, sem fugir aqui da nossa leitura e da nossa obra, nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo, mas nós temos que cuidar também dos nossos pensamentos, né? Nós temos que cuidar da nossa elevação espiritual, do nosso espírito no seu exercício de aprendizado e de construção momento a momento, eu diria que segundo a segundo, porque os nossos pensamentos, eles são constantes na nossa vida e muitas vezes até mesmo involuntários. Nós pensamos o tempo todo, nós agimos o tempo todo, muito baseado nos nossos pensamentos, muita coisa é automática. Quantas coisas aí você não faz no seu dia a dia que às vezes você nem pensou para fazer, mas aquilo passou pela sua mente e você fez. Então é um pensamento que já foi para o piloto automático. Agora, os nossos pensamentos, aquele que a gente consegue observar, eles geram os nossos sentimentos. E aí as nossas emoções, o nosso estado de espírito, ele vai se tornar mais feliz, mais triste, mais animado, mais alegre, mais confiante ou mais revoltante, enfim, de acordo com esses sentimentos gerados pelos nossos pensamentos. Então é muito importante que nós cultivemos bons pensamentos. Agora, talvez você me fale, Evandro, mas como que eu vou ter só bons pensamentos o tempo todo? Né? A gente sabe, agora nesse momento a gente está passando por uma situação difícil no mundo, né? Não é só aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, é mundial, é no nosso planeta Terra. E como que eu vou ter bons pensamentos? Olha, eu diria para você que a única forma de você ter bons pensamentos, eu inclusive essa semana fiz um vídeo falando sobre isso num outro canal, é fazendo o que? Alguns exercícios e se alimentando de fontes que te gerem bons pensamentos. Como assim? Da mesma forma que a gente se alimenta para o corpo, né, com o alimento material que nós ingerimos diariamente, da mesma forma como nós bebemos água para, né, nutrir as nossas células, nutrir o nosso organismo, nós também devemos nos alimentar de fontes que nos gerem bons pensamentos. E que fontes são essas? Eu recomendaria para você facilmente algumas delas, né? Algumas fontes que vão fortalecer os seus pensamentos são leituras. Leituras como essa que nós estamos fazendo aqui das obras, que te faz refletir, que te faz pensar em algumas atitudes para te levar a mudanças de transformação. Então, leituras, se você é uma pessoa que gosta de ler e que tem acesso à leitura, leitura é uma forma de você se alimentar para nutrir o seu espírito e também nutrir e fortalecer os seus pensamentos, que consequentemente vão agir aí nos seus sentimentos e na sua vida como um todo. A outra fonte que eu sugeriria para você é música, né? Também é acessível a todo mundo e você pode ouvir músicas que te nutram o espírito, a sua alma. A música, ela tem uma capacidade de nos elevar, de fazer o nosso corpo vibrar. Então ela nutre sim o nosso corpo, ela nutre o nosso espírito e ela fortalece muitas vezes os nossos pensamentos, porque ela, inclusive, de uma forma muito automática e muito rápida, nos ajuda a ativar os sentimentos. Então uma música, ela te traz pensamentos e automaticamente já te conecta com os sentimentos. E aí vale uma atenção também especial em relação à música, que é tomar cuidado com as músicas, porque tem músicas que talvez te remeta a lembranças tristes, a acontecimentos
talvez negativos, e aí essa música, ao invés de fazer um efeito positivo na sua vida, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, talvez te leve por um outro caminho. Então, nesse caso, tira essa música e muda. Vai para uma música que te deixe feliz. Vai para uma música que te traga boas lembranças, que te traga bons sentimentos. Às vezes a música, ela pode ter, inclusive, a interação de te fazer sentir um cheiro que você vai, na sua mente, lembrar de uma situação que aquela música te conecta. Então, o livro é uma dica, a música é a segunda dica, e aí uma terceira dica seria filmes. Eu, particularmente, gosto muito de filmes de histórias reais. É claro que nisso existem algumas histórias tristes, mas os filmes nos conectam e muitas vezes, principalmente os de histórias reais, eles nos fazem pensar muito, eles nos fazem muitas vezes sonharmos, criarmos metas, criarmos objetivos, fortalecermos a nossa vida vendo exemplos reais que nos mostram que, mesmo que às vezes a nossa vida esteja difícil, é possível a gente se elevar e a gente vencer aquele momento, porque a nossa vida, ela é feita de momentos, né? Nós não vivemos só momentos ruins. Se você parar e fizer aí um balanço da sua vida, independente da sua idade, você vai ver que você tem muitas situações extremamente felizes. É a maioria dos casos da sua vida, do que as tristes, né? É claro que nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de dor, mas os momentos felizes, as lembranças felizes, as ocorrências felizes da nossa vida, elas são muito maiores, elas são muito mais contínuas. Mas o que acontece? Os seus pensamentos, eles parecem que se intensificam ainda mais quando você passa por um momento de dor. Mas acredite, a dor, ela também é necessária para que você cresça, para que eu cresça, para que nós possamos, na dor, refletir e avaliar qual é a solução que pode nos tirar daquela dor. E nós temos que nos movimentar. Se nós simplesmente pararmos, a vida ela pode cessar. Então, nós temos às vezes que ter a dor para que ela nos mova para pensamentos que façam a gente buscar, mesmo que intuitivamente, uma solução. Então, fortaleça os seus pensamentos, utilize esses recursos que são leituras, músicas, filmes. Aí hoje a gente tem a possibilidade de séries, existe a possibilidade de áudios, hoje tem muito podcast disponível, hoje tem muito aplicativo no celular que você pode baixar e instalar aí gratuitamente utilizando podcasts. Tem muita coisa bacana, tem aplicativos hoje. Se você precisar de uma dica, me chama, me manda uma mensagem que eu te explico, te falo qual é, que você pode pegar um texto. E essa é uma dica para você que de repente não gosta de ler, ou que não tem tempo de ler, ou que tem alguma dificuldade por uma questão visual de leitura. Existe aplicativo que, se você tiver o arquivo em texto, um PDF, um doc, né, um formato doc do Word, se você tiver um arquivo em texto, você pode colocar ele nesse aplicativo no seu celular e o aplicativo lê o texto para você. E hoje existe muito livro gratuito disponível na internet, que você baixa ele em PDF, você pode baixar ele no seu celular e você pode utilizar o aplicativo para ler para você. Esse aplicativo, a hora que ele abre o texto, ele vai lendo, ele vai falando o texto para você e você vai ouvindo. Pode ser um livro, pode ser o texto que você quiser. Olha que bacana, a tecnologia hoje nos ajudando também. Então tem muita coisa bacana, e a minha dica, né, se eu pudesse resumir aqui uma dica para você, baseada nesse capítulo de hoje de zelo próprio, é: nutra a sua mentalidade, né, faça uma nutrição mental para que os seus pensamentos mudem, para que a sua energia vibre diferente, né, busque fontes de informação e de conteúdo positivo. Não fique ligado na televisão, na notícia negativa. A gente sabe, é óbvio, eu não estou querendo aqui que você feche os olhos e faça de conta que existe um mundo só de maravilhas. A gente sabe que não. A gente sabe que existe sim dor. Mas por que eu vou ficar focado na dor?
Por que eu não vou focar naquilo que é belo? Existe tanta coisa bacana acontecendo, existe tanta coisa boa que a gente pode fazer pro outro, pro próximo. Então, vamos focar no que é positivo, vamos olhar para o que é bom, para o que é saudável, para aquilo que vibre de forma a elevar a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso organismo, o nosso espírito, para que a gente possa se preparar cada vez mais para esta própria vida e também para as próximas, porque a gente sabe que a vida é eterna através do nosso espírito, e tudo aquilo que nós prepararmos hoje, que nós nos fortalecermos agora, nós iremos colher no futuro, porque lembre-se, além de tudo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigos de estudos e de jornada, a minha gratidão imensa a você que me ouve, que me segue aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também pelo nosso site www.eupensador.com.br, onde este áudio está disponível e todos os outros deste livro e de outras obras que estão disponíveis lá, assim como no nosso YouTube e no nosso Instagram. No site você pode acessar a playlist de cada livro que está disponível já e ouvir na sequência correta, tá bom? Então é uma ferramenta que eu disponibilizei para você gratuitamente. Acesse o site e ouve. E o meu único pedido é que você compartilhe esse site, compartilhe esse arquivo. Vamos compartilhar com mais pessoas, porque a gente fortalece compartilhando o bem, a notícia positiva, o amor, a paz, a harmonia, a alegria e a felicidade. Assim, o mundo se torna muito melhor. O meu muito obrigado, a minha gratidão imensa, e eu espero você no próximo capítulo. Até lá!